Boa noite! Talvez para você que esteja entrando agora não seja boa noite, seja bom dia, boa tarde. O que importa é que você esteja bem. Isso realmente é o que vai fazer a grande diferença. Essa live, ela tem por objetivo mostrar um trabalho lindo de morrer, que a professora Gabriela Rodrigues faz com os seus alunos, com esse livrinho aqui, que se você não conhece, vale a pena você ler. Ele é uma graça. Não é porque eu e a minha amiga Valéria Cantelli somos as autoras, mas realmente ele é um livrinho muito 10, muito joia. Herói de verdade. O que será que esse título suscita na sua cabeça? Hoje nós vamos conversar sobre isso e com essa experiência pedagógica que a Gabi tem com os seus alunos do quarto ano. A Gabi chegou, eu vou convidá-la para entrar. Nossa, eles mudaram aqui os botõezinhos e eu não sei nem onde tá. Aqui, a Gabi. Aline, seja bem-vinda. Aline, é um prazer ter você aqui. Oi, Gabi. Olá, boa noite, tudo bom, Maria? Tudo, graças a Deus. A Então professora tá bom. Gabriela Rodrigues, ela é professora, tem pedagogia e recentemente terminou uma pós em neuropedagogia. Então ela tá afinadinha com as emoções, o funcionamento do cérebro e como é importante a gente dar oportunidade para as crianças poderem falar aquilo que pensam, não é verdade? Aqui tem a Maria Lúcia, que chegou, a Dani, todas sejam muito bem-vindas, porque hoje é dia da Gabi brilhar com a sua prática pedagógica inspiradora. Boa noite mais uma vez, muito obrigada pelo esse convite, viu? Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou um pouco ansiosa, podemos dizer, porque particularmente é um dos meus xodós, né? Esse livro aqui eu gosto muito, muito dele. É esse livro que ela tá falando, tá, gente? Olha só, esse livro bonitinho, vendido pela editora Dones, e vocês podem entrar lá no site se quiser adquirir. Gabi, conta pra gente há quanto tempo você já tem essa experiência de trabalhar o programa, né, de educação econômica lá no Colégio Americano. Você tem ideia já quanto tempo que você está trabalhando com isso? Uns 5 anos, vai para 6 anos já, com esse projeto lindo que eu gosto. E no começo eu falei, meu Deus, será que eu vou dar conta? Porque eram várias informações, eu falava, será que eu vou conseguir linkar esse material com o conteúdo? Era tudo novo, mas ele foi chegando, sabe assim, foi chegando de mansinho, e eu sou apaixonada, né? Nem posso ficar falando muito aqui, porque eu até costumo falar para você, né, Maria, que eu não sei qual turma que é mais gostosa de ser trabalhado, porque cada ano é uma nova experiência. E eu vou passando isso e procuro passar da melhor maneira possível para os meus alunos e para as outras pessoas que estão em minha volta. Então, Gabi, 5 anos é tempo pra caramba, né? E para quem não sabe, o programa de educação econômica, ele é um programa de educação financeira e para o consumo consciente, né? É um programa que eu e a Valéria Cantelli organizamos para ser aplicado nas escolas e o Colégio Americano abriu as portas para que a gente pudesse estar apresentando, mas
principalmente que a gente pudesse ter uma troca muito especial com as professoras. Em função dessa troca Uhum. e desse comprometimento do grupo que a gente sempre teve, nós conseguimos fazer muitos ajustes, a gente conseguiu adequar a realidade das crianças, as necessidades e principalmente as demandas que as professoras trouxeram, que elas enfrentavam na sala de aula, comentários, né, a respeito de muito consumismo entre as crianças, frequente troca de materiais, a não valorização daquilo que eles tinham. E nós percebemos também o seguinte, que essa demanda e os conceitos econômicos, a necessidade de falar, de ter um espaço para ser feliz e mostrar a sua identidade, também construí-la, além de saber lidar com o dinheiro, era uma possibilidade de trabalho integradora, uma possibilidade de trabalho transversal. E a Gabi sempre me chama para conversar com as crianças. E o post que eu fiz hoje foi uma visita quarto B, me desculpe, eu coloquei quarto A, mas a Gabi me corrigiu, disse que era quarto B, eu corrigi, não deu tempo. E a Gabi sempre me chama, mas eu percebo que as crianças gostam muito e elas falam com todas as letras. A gente vive isso sempre. E Gabi, em relação a isso, ao seu trabalho, como que você ouve essas demandas das crianças, o que elas estão pensando? Como é que você tem lidado com isso? Que o livro pode colaborar? Bom, é melhor a gente contar um pouquinho da história ou você fala um pouquinho do trabalho, depois eu falo? Eu acho que você pode só contar um pouquinho só da história, Só um assim, só um pouquinho? petitito, Só um pela pouquinho. curiosidade. Só um pouquinho. Tá bom. Então, ó, gente, eu vou contar só um pedacinho dessa história. Essa é a história, ela foi ilustrada pelo Paulo Mascherani, né? Ele tem ilustrações lindas. E publicado pela editora Donis, uma parceira incondicional nossa. E eu e a Valéria dedicamos isso a todas as pessoas, incluindo as crianças, que possuem dentro de si um herói de verdade. Você já percebe que a gente vai dando algumas dicas, né, a esse respeito. Aí a gente encontra o quê? A realidade de uma casa com irmãos e de crianças que gostam de brincar e, mais do que isso, se identificam com os seus personagens preferidos. Até aí, não tem problema nenhum. Mas acontece que a gente vive num mundo onde o marketing, as empresas, elas querem vender e produzem um monte de coisa. As crianças ficam alucinadas para comprar. Mas que família tem dinheiro para tudo isso? E mais do que dinheiro, que família que não quer deixar para o seu filho a aprendizagem de valores, a aprendizagem daquilo que você acredita, trabalho, honestidade, solidariedade, são coisas que fazem o ser humano crescer. Aí, gente, eu nem conto para vocês. Essa mãe, ela, ó, é uma mãe que cuida da casa, lava, passa. É parecido com a vida de vocês, porque com a minha é. Só não tem mais as crianças pequenas, mas os meus filhos grandes continuam demandando muita atenção. Filho criado, trabalho dobrado, não se esqueçam.
E essa mãe ajuda as crianças a conhecerem alguns heróis de verdade. Esses heróis, eles existem. Dois deles moram em Americana e um aqui em Sumaré, uma heroína, né? E essas pessoas, pessoas comuns como eu, como você, fizeram e ainda fazem diferença na vida de muita gente. E olhar para o cotidiano e observar o quanto nós podemos, com ações muito simples, melhorar a nossa vida e a vida do outro, faz toda a diferença. E esse é o eixo de trabalho do quarto ano, herói de verdade. Mas sobre isso, eu não contei como a mãe resolve o problema das crianças quererem um monte de coisa. Como é que será que ela resolve, hein? Vai deixar todo mundo de castigo, vai ficar brava? Não, a mãe vai dando uma série de dicas para você, mamãe, para você, papai, para vocês poderem lidar melhor com essas coisas. E as crianças entendem bem, Gabi? Maria, deixa eu só comentar. Falaram aqui que tá travando. Será que é a minha ou a sua? Ixi, Tá- acho que é a minha, né? Porque eu É, falei até agora porque eu tô. e eu não Comecei a falar só um consegui pouco. olhar. Ô. Gente, vocês estão ouvindo bem agora? Manda uns coraçõezinhos aí para eu ter certeza. Ok, Acho que não, pessoal? Gabi. Os corações ainda não chegaram, tá? Pode mandar. Ah, agora tá começando a chegar. Pronto. Então vamos lá. Então, para começar a temática na sala de aula, logo no início, nós pensamos assim: herói de verdade. Mas antes de apresentar esse livro para as crianças, pergunto para as crianças: o que é ser o herói? O que para eles é um herói de verdade? Logo de imediato, assim, eles já falam: ah, é a Mulher Maravilha, o Batman. Aí alguns falam: meu pai, minha mãe, ou até mesmo tal pessoa, de tal programa, ou até de um canal de youtuber. Então, peraí, pai e mãe estão mais perto, ok. Mas e o resto? São longes? Será que eles não podem ser heróis? Será que eles, como crianças de quarto ano, não são capazes de ser heróis? Quando eu mando essa pergunta, eles falam, lógico que não, né, Pro? A gente não consegue, a gente não tem superpoder. Mas quem falou que não tem? Ah, falaram, eu não tenho, eu não vou. Exatamente. Vocês não voam, vocês não jogam água, vocês não cuspem fogo, mas vocês fazem muitas coisas. E durante esse ano, nós vamos perceber que pequenas atitudes podem ser transformadas em grandes atitudes. E aí, conforme o tempo for passando, eu fui perguntando para as crianças será que os pais de vocês tinham heróis também quando criança? Então, eles fizeram pesquisas, foram atrás e foram descobrindo, assim, eles ficaram impressionados com os nomes, com os poderes que tinham. Um que eu achei que foi tão engraçado que falou assim, Pro, você não acredita. Meu pai, ele disse que tinha um super-herói, mas para ele até hoje que ninguém superou. Aí eu falei, nossa, quem que é? Ele falou assim, um tal de He-Man. Aí eu falei, He-Man? É, He-Man. E eu assim, mas quem que é He-Man? E eu falei, meu Deus. Aí ele falou assim, Pro, é aquele que eu não sei. É aquele que tinha uma faca e tirava da terra a faca. Eu falei, faca, tirava da terra. Eu falei, meu Deus, quem que é? Aí eu falei, você não lembra? Ai, Pro, ele ficou tão feliz que ele ficou contando e eu não escrevi. Eu falei, tá. Aí eu falei, He-Man, faca. Aí eu pensei, eu falei, mas ele tinha alguma fala específica? Aí ele falou assim, eu tenho a força. Aí eu lembrei,
Aí eu falei assim, será que não era uma espada bem grandona que tirava? Aí ele falou, eu acho que é essa mesmo. Aí Sabe qual que é, mesmo. Maria, que eu tô falando? E veio eu falei assim, o He-Man. Ah, esse aí, pro. Olha que nome engraçado, já viu? Onde já se viu herói com esse tipo de nome? Ah, meu pai disse que era o máximo, que até hoje todo mundo conhece. Aí eu falei, perguntei, e eles foram trazendo informações. Mas conforme o tempo foi passando, a educação para o consumo nós não passamos só uma vez na semana. Procuro sempre estar passando diariamente, mas nem se for uma folha, mas a gente retoma, ouvir o que eles têm a dizer. E pensando nisso, como unir educação para o consumo, né, com os outros conteúdos, geografia, história, matemática, ainda mais que eles estão no quarto ano, esse momento do descobrimento do Brasil, onde valorização, né, dos nossos bens preciosos e esse tal de TikTok que quer fazer tal passinho, imitar tal pessoa, porque é mais interessante, e eles começam a estar assim, ó, eu não sou criança, né? Eu não sou pequenininho mais, mas também eles não são adolescentes. Então fica, eu não posso fazer tal coisa, mas eu sou pequeno para fazer uma coisa. Mas também eu sou grande para fazer determinada coisa. Então, olha a cabeça dessas crianças, né? De 9, 10 anos aí do quarto ano. Eles também ficam um pouco confusos, porque a mídia também traz algumas informações. Na verdade, assim, algumas não, né? Elas traz muitas informações. E é esse choque de realidade para eles. Então, assim, eu quero um brinquedo, mas será que para minha idade dá? Mas na mídia parece que é muito legal, ele faz tal coisa, e aí e assim vai, né? E pensando nisso, como fazer com que essa criança possa compreender? Então, eles foram falando do herói. Quando eu apresentei, né, esse livro aqui, ó, O Herói de Verdade, que é a história de dois irmãos, né, como a Maria já falou, e eles ficaram encantados pelos comerciais. E pensando nisso, eu fui perguntando para eles como eles se sentem quando eles vê algum comercial de determinadas coisas. E aí eles foram me contando. E se já aconteceu deles assistirem algo, desejarem muito, 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 só que quando chega esse muito, essa conteúdo que eles quiseram, não era nada daquilo. Ou estava quebrado, ou então era menor, né? A imagem era totalmente diferente, aquele superpoder não fazia o que falava realmente no comercial. Então, nós fomos começando a investigar. Então, cada criança foi contando um pouco. Então, esses momentos dessas vivências é muito significativos. Por quê? A criança ela tem o momento dela falar, né? E eu, por minha vez, também de escutar o que a criança tem a dizer. Então, eles começam a ver que não fica só no livro. E quando eles foram lendo e eu fui passando, tanto que a primeira vez que eu li, porque eu tive que ler mais de uma vez esse livro, eu precisei a primeira vez para várias vezes. Porque cada página eles falavam assim: nossa, em casa tá desse jeito. Nossa, mas eu também. Então eles começaram a se identificar. E eu estou dando aula presencial, né, para as crianças que estão e também para as crianças que estão online ao mesmo tempo. Então, aí os que estavam em casa, eles ligavam o microfone e falavam: Pro, você não acredita? É a mesma coisa que acontece, já aconteceu comigo. Nesse momento, o pessoal que está na sala também estava ouvindo e já parava a história, e aí o pessoal que estava na sala já também. Ah, é verdade, Pro, eles começaram a dar exemplos. Então, assim, a primeira vez que eu li, demorou muito tempo, mas não foi um tempo perdido, tá? Ao meu ver. Por quê? Porque foi página por página, a criança foi sentindo, ela foi percebendo, ela foi se conhecendo e se identificando ali.
Então, o Luca e a Vivi, né, que são irmãos, têm essa vontade maravilhosa de terem tudo. E eles querem ter os brinquedos desses super-heróis. Então, eu fui perguntando para eles se eles têm essa vontade. Aí, uns, de super-heróis, não. Eu falei, mas vocês têm vontade de ter alguma coisa? Ah, tem uns que já falaram que sim, que tem vontade de ter tantas bonecas, tem uns que tem de shopping, nananana. Já tem uns, mas eu tenho vontade de ter tantos carrinhos. Eu tenho, então, independente se é um brinquedo, se é uma figurinha, a gente tem vontade. E eles foram me contando um pouco como eles se sentem quando a mídia faz alguma coisa, fala alguma coisa e não é aquilo quando chega em casa. Como é isso para eles? Então, eles falaram que se sentem traídos, que eles não gostam. Eu falei, mas vocês pararam de comprar? Não, a gente continua. Então, mesmo tendo acontecido isso, eles não tinham essa percepção de parar e falar, aconteceu isso comigo, eu vou repensar. Então, aí nós fomos trabalhando isso aos poucos para eles entenderem, que isso aconteceu comigo, o que eu posso fazer para evitar que isso aconteça novamente. E será que então, aí eles foram ver se era a marca, se era o revendedor, sabe? Foram querer mais a fundo, porque eles falaram assim, mas a gente, vai que não é tudo, às vezes é uma coisa ou outra. Porque eu falo para eles que nós não podemos julgar um todo, temos que ouvir a história dos dois lados, para depois a gente tirar a nossa conclusão. Aí eles, mas e se não deu certo? E se por acaso, sabe? Teve uns que falaram assim, e se por acaso justo no meu é que foi o que quebrou? Aí outro falava assim, não, eu tenho certeza que não é. E tanto no período da manhã quanto no período da tarde, são crianças que querem estar participando continuamente. Todos querem participar, querem falar, dar a sua opinião. Então a gente fica assim, para quem não conhece, chega lá e fala, meu Deus, o que está acontecendo? Mas é muito gostoso, porque até aquela criança que é um pouco mais tímida, né? Que nós sabemos que quer, levanta a mãozinha e quer falar um pouquinho, porque se identifica. E esses dois aqui, né? Lindos, queriam todos os brinquedos, tudo. E aí foi que nós trabalhamos com desejo e necessidade. E o que é desejo e necessidade? Como distinguir o desejo e a necessidade? Então, fui dando alguns exemplos, e depois disso, eles foram me contando também, eles foram percebendo um pouco mais sobre esse desejo e essa necessidade. Então, eu tenho aqui de uma criança que ela me contou assim, vou colocar criança X, tá, gente? Porque só para evitar. Criança X. Para você, o que é desejo e necessidade? Isso é muito fácil. Desejo é quando eu quero muito, muito alguma coisa. Mas eu não posso comprar. Às vezes, eu até tenho outra coisa parecida. De verdade, muito. Mas eu não preciso. Necessidade é algo que eu preciso mesmo. Que eu desejo e preciso comprar. Muitas vezes, depende do que é, eu não quero, mas eu paro e penso. Se eu não pensar, eu vou achar inválido. Inválido. Mas é uma necessidade. Eu falei, e me dê um exemplo disso, por favor. Aí ele falou assim, já sei. Eu quero muito, muito um carrinho. Esse carrinho é muito legal. Gira, corre para lá e para cá. Só que olhando bem, lá no meu quarto tem vários iguais e fazem as mesmas coisas. Não preciso, eu só desejo. E a mídia faz com que eu comerciais aparece de tudo. Diz que tem tudo, que faz muitas coisas. Até quase voa. Mas é mentira, viu, Pro? Porque o meu coitado, se minha mãe não compra pilha, toda hora ele para.
porque ele ainda gasta muita pilha. A necessidade, por exemplo, uma roupa, uma comida, até mesmo material escolar. Isso é necessário. Eu falei, interessante. Eu falei assim, por exemplo, e se eu chegar agora em casa, né? Minha mãe já ter feito uma janta lá, e eu falar assim, Peraí, Gabi, ah, cortou um pedaço. Você falou, tá. por exemplo, e se eu chegar. Em casa, eu moro com os meus pais. E eu tiver janta, mas eu passei o dia todo com vontade de comer uma pizza no meio da semana. Isso é um desejo ou uma necessidade. E eles entraram em conflito, porque é algo que é gostoso no meio da semana, algo diferente. Aí falaram assim, Pro, é um desejo seu, porém não é necessário, pois você já tem janta, tem pessoas que não têm nada. Se você for comer uma pizza agora, você vai, eu até deixei aqui marcado, você vai deixar, tá, comida e a comida vai estragar. E aí vai ter que jogar fora. Já outra criança falou, olhe para você ver. A outra criança falou assim: "Ah, eu já não concordo. O desejo pode vir de várias maneiras. A Pro trabalhou o dia todo. O que tem ela chegar em casa e combinar com os pais dela, de em vez da mãe dela fazer uma janta, ou então colocar na geladeira para não estragar e depois levar de marmita no outro dia, ela comer uma pizza? Afinal, uma pizza sempre cai bem. Então, olha, né? Tá errado? Errado não. Eles usaram maneiras, estratégias para defender a causa. Então, eu dei lá uma problemática e eles precisavam resolver. Então, Nossa, muito bom. crianças de 9, 10 anos, hein? Eu falei assim, ó, oh, é mesmo, né? Ah, mas você precisa avisar sua mãe. Será que sua mãe perdeu tempo para fazer a janta? Ó, vamos pensar em tudo. E aí eu fui com eles trabalhando isso. Não quer dizer que às vezes um desejo vai se tornar inválido porque não é necessário. Às vezes um desejo se torna necessário no momento. Então, saber distinguir essa diferença e trabalhar com isso com eles constantemente está sendo prazeroso, mas também assim bem desafiador. Porque eles vêm com umas perguntas, com umas problemáticas que eu tenho que ficar, opa, vou, volto, e aí eu volto a pergunta para eles também. E está sendo muito gostoso. E tem... Então, Gabi, as pessoas, você sabe que tem pesquisa que mostra que a nossa geração e mesmo a sua, não sabe avaliar custo-benefício, nem passa pela cabeça em avaliar custo-benefício. O que é avaliar custo? E custo-benefício é um conceito de economia, né, das ciências econômicas. E essas crianças com 9, 10 anos, elas estão sim avaliando o custo-benefício. E aí, eu tenho mais uma coisa para deixar a sua cabeça maluquinha, se bem que eu acho que você já sabe. Essas decisões, a gente toma decisão o tempo todo, não é verdade? E são decisões Uhum, econômicas. Até decidir se deve ou não comprar uma pizza é uma decisão econômica. Primeiro, que eu estou avaliando se vale a pena ou não. Se eu tenho dinheiro, se eu posso naquele momento, se eu não vou deixar minha mãe magoada porque ela já fez a comida, né? E além desse custo-benefício, tomar uma decisão implica em analisar um problema de várias maneiras que o adulto está precisando aprender com a sua turma.
porque são situações que você está colocando e eles estão levando a sério, procurando dar justificativas boas, alternativas. Olha, não é Uhum. simplesmente porque eu não quero. Guarda a comida na geladeira para não estragar, combina com a sua mãe para poder combinar a pizza. Eu fico encantada mesmo. Como quando a gente acredita na capacidade da criança, como isso é prazeroso e como que elas crescem. As crianças precisam falar o que pensam. A gente precisa conversar com elas muito mais do que a publicidade conversa com ela. A gente precisa ouvir o que elas têm para dizer, porque elas colocam pensamentos genuínos e que, quando está em grupo discutindo, olha a diferença em escutar a criança e colocar em grupo para discussão. Eles mesmos vão se autocorrigindo, sem o professor dizer o que é certo e o que é errado. Ô, Exatamente isso como Maria, e como você falou mesmo, desse momento aí de em grupo, olha para você ver, cada criança veio de um lugar diferente, então eles têm costumes diferentes, maneira de pensar totalmente diferente. E aí que vem aquele trabalho ao próximo, ter empatia, o ouvir, o estar do lado, o compreender. Às vezes eu não aceito, mas eu preciso compreender também. Eu preciso respeitar. Então, igual eu falo para eles, olha, eu não preciso gostar de todo mundo, de todas as ideias de todos. Eu não preciso. Eu também, eu dou exemplo para eles como eu mesmo. Eu falo assim, gente, tem opinião que às vezes a Dani, sei lá, a Mari, não vai, eu não gosto. Mas, olha, eu preciso ouvir para tentar compreender, porque são pessoas diferentes. Então, às vezes, quando eu ouço outra pessoa, falo, nossa, peraí, é desse jeito mesmo. A minha maneira de pensar muda muito. Então, nós vivemos eu falo para eles que nós vivemos em uma cadeia alimentar. Né? Que agora, você vê, vou pegando conteúdo. Um precisa do outro. Então, o que seria do capim, não é verdade? Se não tivesse o grilo. Então, um precisa do outro. outro. Então, olha, ele pode ajudar sim de uma maneira, nem se for pequena, o meu jeito de viver vai mudar. Hoje eu sou uma outra pessoa, amanhã eu irei ser uma outra. Vão dando argumentos muito significativos. E é importante ouvir realmente essa troca. Maria, nós fomos trabalhando e pensando nesses exemplos, né, de super-heróis, diante também aqui do livro, e eles foram percebendo, como diz no livro, que os heróis podem ser pessoas que estão perto deles. Então, eles foram contando alguns exemplos, e eles falaram aqui, ah, temos um exemplo clássico. Tem uma aluna na sala que ela faz um projeto que se chama Cantinho da Leitura. Então, ela foi na praça, a praça na frente da casa dela, e junto com os pais, eles foram percebendo que a praça estava abandonada. Então, ela foi conversar com os pais também conversaram com alguns vizinhos ali, e começaram a ajudar a organizar a praça. E essa aluna é uma criança que ela tem acesso à leitura desde muito pequena e ela sentia falta de ter livros ali. Por que outras crianças que não têm livro na escola não podem ter livro? Então, ela conseguiu uma geladeira velha, tá? Eles decoraram e lá tem livros. E ela conta que eles podem pegar emprestado, mas pede por favor para devolver depois.
depois que terminasse, eles podiam também doações. Então, ó, será que isso é uma ação de um herói? Claro! Aí já na hora começaram a falar do tio H, né? Que é o que fala aqui o exemplo. Começaram a falar das pessoas que ajudam os moradores de rua. Começaram a falar até das pessoas que ajudam com um simples bom dia. Você sabia que falar um bom dia você está ajudando? E aí Nossa, foi. Sim, eles começaram. Ó, uma pequena atitude. Então, por exemplo, se eu chego e fico com aquela cara emburrada, o que que vai acontecer com você, Maria? Você já acabou, você fica até meio assim de vir falar comigo, não é? Porque você não tem essa vontade, você não o seu dia você fala, nossa, eu vim toda e ela não quer nem saber. E tudo bem, vai ter dia que eu não vou estar bem também, eu não sou obrigada a estar bem todos os dias. Mas olha, um bom dia, boa tarde, como você está, o ouvir, né? O fazer com que outras pessoas se sintam bem com a sua presença já é um ato heróico. Então, eles isso foram mesmo. notando isso. E aqui, Maria, eu marquei. é, Posso ler para você? É uma mensagem, depois nós fizemos muitos trabalhos sobre ser herói, né? De tudo, com contexto, de geografia. Ai, olha, eu sou apaixonada, então, né? Nem posso ficar falando muito, senão que essa live vai longe. E aí, Maria, eles tinham que fazer uma cartinha para a família e escrever o que eles aprenderam sobre ser herói, tá? Deixa eu beber um copinho de água aqui. Olha, enquanto você bebe água, a Nélide está colocando assim: na troca de argumentos, as crianças reelaboram o seu pensamento. Exatamente, Anélide, bem colocado, viu? E é essa oportunidade que a gente precisa dar para as crianças e para os adolescentes. Gente, eles estão muito sozinhos, né? Não vamos entrar aqui no mérito da questão, mas o que eu quero que vocês observem a importância desses espaços de manifestação de pensamento, tanto verbal como escrito e também pelo desenho. Várias maneiras que as crianças, no jogo, né, que as crianças têm para poder entender, inclusive o seu próprio ponto de vista, o ponto de vista do outro e crescer como seres humanos. Pode falar, Gabi. Exatamente. Ó, querida família, aprendi que herói não é só na televisão, que nós podemos ser super-heróis. E sim, nas, na vida real também temos a opção de ser herói. Tipo, o veterinário que salvou o meu gatinho, o doutor que curou a doença do papai, ou o dentista que tirou a minha mordida cruzada. Tudo na vida tem seu tempo para acontecer. Se não aconteceu, aguarde, que tudo ocorre bem. Às vezes precisamos abrir mão de algumas coisas. Não é fácil essa decisão. Estou aprendendo. Tem dia que fico irritada. Já peço desculpas. Mas estou em processo, como diz a minha pro. Estou construindo. Quem sabe um dia eu consiga compreender tudo. Às vezes, né, família? Vocês também estão em processo. Para ser um herói, não é preciso voar e ter superpoderes. E sim, pensar nas atitudes, perdoar, respeitar, ouvir, agir de boa maneira e ter fé, muita fé. Ela vem de várias maneiras. Cada um tem o seu jeito. Lembre-se, precisamos ouvir. Não é uma tarefa fácil, mas é de pouquinho em pouquinho. E aqui eu digo uma mensagem importante: todos somos iguais, não importa a cor.
Tem 18 anos? 8 anos, Maria. Quanto? 8? Viu? Gente, você acha que pode? 8 anos, olha a profundidade do texto. Se eu não Aí, proporciono condição para a criança uhum, falar como ela vai produzir redações, né? Produção de texto boas, onde ela coloca o que ela está pensando, fala da família, consegue fazer o desfecho, tem uma boa introdução. Se tem alguma professora aqui, veja a estrutura desse texto de uma criança de 8 anos, que vai completar 9 no segundo semestre. ó, então eu peguei de uma turma de uma criança da tarde, eu fiz sorteio, tá? E peguei agora uma da, da manhã. É Ó, isso mesmo, querida Ruth. família. Aqui a Ruth é professora também. Olha lá. Ela fala: Nossa, que graça! Olha a solicitação do meio presente. Isso mesmo, Ruth. Olha a solicitação do meio. Quando a gente acredita e dá espaço, sabe aquele tempo que você acha que você está gastando, Uhum. permitindo que a criança faça troca? Fica todo mundo conversando, mas é aquela conversa com a intenção pedagógica, né? Ó, como reverbera numa produção de texto e mais, uma maturidade de ideia para colocar nesse texto. Ai, lindo. Pode falar o outro, Gabi, amei. É, e aí eu falei assim, gente, vamos sorteio, porque senão, né, a gente quer ler tudo. Aí eu coloquei aqui, ó, querida criança, vocês sabem o que é um ato de heroísmo? Não? Como assim ainda não aprenderam? Ah, já sei. Vocês não tiveram educação para o consumo na época de vocês. Vocês sabiam que podem ser heróis? Isso, heróis. Mas eu não estou dizendo daqueles heróis que aparecem só na televisão e nesses comerciais da internet. Não, heróis da vida. Um ato de heroísmo não é só aqueles que veem que todo mundo quer saber. É ter empatia, é ser gentil, educado, entender o que o outro quer dizer. Tentar compreender, mesmo não compreendendo e não aceitando, mas respeitar. E vocês podem sim ser heróis. Não importa a idade, não importa de onde vieram. O herói está dentro da gente, dentro dos nossos corações. Fazendo tudo isso, vocês vão ser heróis de verdade, heróis da própria vida, para todo sempre. Minha mãe, ai, lindo, 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 lindo. A gente se emociona, não é Gostou? verdade? Como é Ai, bom. Maria, sim. Pode falar. Não, eu digo que sim. É quando Emociona. eu ouço sim, eu fico, porque você fala, não, peraí, porque é uma sementinha ali, uma sementinha aqui, e você fala, será que essas aulas, porque é, às vezes não é só o papel, eu acredito muito. Então, essas conversas, esse bate-papo, as crianças estão entendendo, está sendo válido, eles estão conseguindo levar isso. E ficou muito claro, porque isso aqui foi logo assim, eu vou dizer que isso aqui foi, ó, tô vendo aqui a data, Maria, foi no final de março, tá? Depois tem outras retomadas, as últimas, agora eu nem vou ler agora, depois eu mando para você. E quando eu comecei a passar algumas reportagens, Maria, porque o conteúdo do quarto ano trabalha bastante sobre o solo, né? A erosão. E aí eu passei a algumas reportagens que estavam acontecendo pelo nosso Brasil. E aí foi bem na época também que estava acontecendo aquelas enchentes no Acre. Então,
eu fiquei assim, nossa, como, né, passar para essas crianças, a gente estava trabalhando com chuva, tempestade, mas de uma maneira que não fosse pesada para eles. Então eu fui mostrando aos poucos e fui sentindo. Então eles foram percebendo que mesmo que é longe, eles podem fazer alguma coisa aqui para que isso não aconteça. E o que eles podem fazer para o pessoal que está longe? Então, cuidar das próprias atitudes. Então, às vezes, a gente quer cuidar de tudo, mas as coisas que estão lá longe, mas será que a gente está cuidando das coisas que está aqui por perto? Será que nós estamos cuidando do nosso entorno, da nossa, o que está acontecendo ao nosso redor? Então, eu fui propondo para eles, primeiro, Maria, perceber como que estava o espaço deles. Então, no meio da aula, eu falei, pessoal, peraí, eu sei legal, pessoal, tô vendo que vocês estão gostando, estão tendo ideias, querem ajudar, eles já queriam pegar os brinquedos, já queriam fazer igual o Luca aqui, né? E pegar os brinquedos dele, fazer uma feirinha. Já que... Falei, tá, então beleza, ótimo, falei, ótima ideia. Mas o que vocês agora, no momento, podem fazer? O espaço de vocês, como está? Então, eu convido vocês que estão assistindo, Maria também, o seu espaço agora, como está? O espaço que você está usando, a sua mesa, esse lugar aí, esse pequeno espaço que você está, ele está organizado? Será que tá tudo guardado, tá tudo jogado? Ou você vai organizar, você não pretende organizar hoje, você vai deixar isso para depois? Então, eles na hora já tiveram susto. Então, quem estava na sala ali comigo, eles tiveram que olhar a carteira. As crianças que estavam lá em casa online também tiveram que ver o espaço, porque, ó, pega a água. Ah, come, pega às vezes uma bolachinha. A gente vai deixando esse espaço. Então, ó, vamos organizar esse espacinho. E aí sim, então primeiro a gente vai lá no micro, né? E depois a gente vai aumentando. Então, ó, primeiro eu preciso me organizar, organizar o meu espaço, aí eu vou aumentando para que eu possa ajudar outras pessoas, eu primeiro preciso me ajudar. Então, ó, eu consigo deixar o meu espaço organizado já é uma grande ajuda. Então, ó, que tal ser herói dos pais? Então, eu fui propondo para eles coisas que eles poderiam estar fazendo em casa. Nem se fosse pequenininho, sabe? Porque eles estavam assim, essa frase, ó. Meu pai, minha mãe, enfim, não tem tempo para mim. Não tem tempo para brincar comigo. Aí eu falei, e você tá dando tempo para seu pai ter tempo com você? Aí pararam. Nossa, Aí, mas como assim, prof? Eu falei, ué, primeiro, o seu espaço está organizado? Quando você chega da aula, quando você termina a aula, você organiza o seu espaço? Quando você chega em casa, você guarda a roupa que você estava, joga, deixa jogado, sei lá, no chão, tudo. Como que é? Ah, eu jogo. Gente, falei, vamos lá. E eles foram percebendo. Falei, olha, então, olha o tempo que o seu pai ou sua mãe leva para guardar algo que é seu, que você poderia guardar, ele está guardando. Então, ó o tempinho. Será que você não poderia? Né? E aí eu fui jogando perguntas para eles terem também, começarem a perceber. E aí, com o tempo, com os relatos, né, de algumas mães, alguns pais, eles foram me contando, olha, fulano começou agora a ajudar, pergunta se precisa de alguma coisa, e as próprias crianças foram falando que eles estão tendo mais tempo para ficar com a família. Então, assim, jogar um jogo no tabuleiro, com uma conversa, um filme, que muitas vezes antes não dava tempo, porque o pai, mãe, chega muito cansado às vezes do trabalho e se tiver em casa também, vai dar cansado, porque serviço de casa nunca acaba. Então, essa atitude deles é um ato heróico? Sim. Então, o que é ser herói de verdade? O herói de verdade é ser herói do próprio conhecimento, das próprias atitudes. Então, eles não precisam ir para muito longe para ser herói. Eles não precisam se espelhar lá do outro lado da tela, mas sim eles olharem para um espelho e ver o próprio reflexo e ver que eles podem ser o herói.
E isso não impede de uma tia, de um senhor que está passando na rua ser o seu herói. Aí eles foram falando, nossa, fulano é um herói, né? Aí eu falei, por quê? Ah, porque eles até falaram do moço, do senhor que cuida do bosque lá, do seu Elso, que cuida lá, é o zelador do colégio. Ó, porque assim, não estava chovendo. Ah, não estava chovendo? E aquelas árvores? Se não é o seu Elso para jogar água, elas vão morrer. E o bosque não vai ser mais tão bonito como é. Então, o seu Elcio é um herói. Aí eu falei, ah, exatamente, ele é um herói. E vocês já contaram isso para ele? Porque muitas vezes nós fazemos coisas que nós não percebemos que são positivas, que afetam outras pessoas. E quando você faz alguma coisa e é reconhecida, para a pessoa que recebe esse elogio, meu Deus, imagina ele lá trabalhando, todo de boa, de repente as crianças chegam e falam isso. Como vocês imaginam como foi a reação dele, né? Porque ele não estava entendendo de ser herói, o que que era herói. E as crianças foram falar. Então, olha isso. Então, aí eu fui propondo durante as aulas, né? Venho propondo alguns desafios. Então, por exemplo, ligar para uma avó, para uma bisavó, sabe? Só para falar um bom dia, para falar boa noite, como você tá? Se tá tudo bem, se precisa de alguma coisa. Não ligar só em aniversário. É, perguntar para a mãe ou para o pai se como passou o dia, se eles como que foi, se eles estão tranquilos, sabe? Um bate-papo mesmo, não esperar só por eles, mas eles já são capazes disso. Não só ir atrás do pai, da mãe para pedir um brinquedo, para pedir alguma coisa mas para conversar, sabe? E aí é uma atividade, é um contexto, gente, é algo que é diário. Então, assim, eu não vou dizer para vocês que isso já acabou. Então, eles vão chegar no quinto ano, vai ter um mais trabalho, no sexto, no sétimo, assim por diante, porque é para a vida. Então, é um trabalho que nós fazemos com os valores, né? Que eles vão passando e eu vou orientando da melhor maneira que eu acredito ser possível, né? Para que isso fique válido para eles e eles consigam lembrar porque eu acredito que os valores, eles são essenciais para a vida, né, para o ser humano. Não tenha dúvida, Gabi. E assim, alguns sentimentos e mesmo reações, elas não vêm se a gente não ensinar. Se a gente não ensinar a olhar o outro, a história do outro, com isso vem o reconhecimento pelas pequenas coisas que a gente recebe, né? Vem o respeito Uhum, independente da idade, né? Que vó que não ia adorar? Vó, tô ligando porque eu queria te mandar um beijo, saber como é que você tá. Se preocupar. As crianças, né? Eu ouço muito, Gabi, os adultos falarem assim: as crianças de hoje em dia não estão nem aí com os velhos, não respeitam. Gente, com quem que a criança vai aprender a respeitar o outro? É com a gente, que é adulto. Nós é que somos responsáveis por elas. Elas não vêm com programável, né? Ou melhor, programada. Elas não vêm programada com a caixinha do respeito aqui e se eu não conversar, se eu não explicar, se eu não colocá-la no contexto, ela não vai se sensibilizar. E ela vai tacar pedra no cachorro e em você também, né? Porque não aprendeu a respeitar. Porque, veja bem, falar de uma realidade tão distante, pessoas lá no Acre, que é lá longe, estão com problema de inundação, porque foi com isso que começou, não é, Gabi? uhum, exatamente. Eu tenho certeza que alguma criança deve ter colocado assim, e eu com isso? Eles estão lá Foi. longe,
não é? Ai, que criança insensível. Não é insensível. Ela falou o que ela estava querendo, aquilo que ela estava pensando. E eu não tenho que corrigir. Eu tenho que trazer outros elementos para que ela possa pensar a esse respeito. Porque se ela não Uhum. pensar, engolir esse monte de regra, você tem que respeitar você. Não é assim. Esse desenvolvimento, ele é simples, mas não é porque ele é simples, não é complexo. Né? E aí a gente vai trazendo essas oportunidades que a Gabi está comentando. Né? E é muito legal você falar, olha, ele falou mesmo, e eu com isso? Ah, tem gente embaixo da ponte, e eu com isso? O governo que se vire com essas pessoas. Não, não é eu com isso, não. Existe o respeito à vida, né? Que a gente tá. Exatamente. Gabi, me diz uma. Ah, eu que tenho que te contar. Que eu recebi uma reclamação de uma mãe hoje. Diga. Nem te conto que mãe é. A Hum. minha filha tem uma calça e eu quero comprar mais uma para ela. Ela não quer. Ela diz que ter mais uma calça é ser consumista. Ai, meu Deus do céu. Aí eu falei assim, Maria, eu falei assim, calma, né? Aí a gente tem várias coisas. Eu falei assim, você dê graças a Deus que ela não quer 10 calças. Ela quer só uma. Aquela que ela tá usando. Mas não tem cabimento, a calça já tá curta, a menina tá crescendo, não sei o que, patatá. Eu falei assim, tudo bem, vai chegar uma hora que ela vai se decidir, né? Já tá ficando adolescente, quer mostrar que tem opinião, quer mostrar que tá aprendendo as coisas. Mas o que eu quero chamar a atenção, sim, tem o papel da família, que é fundamental e não se exclui jamais. Tem o Uhum. papel da escola, da professora, que são coisas complementares. E mais, queridos pais, mamães e professores que estão aqui, e as titias, todo mundo, todo adulto. Nós estamos num mundo diferente daquele mundo que nós nascemos. Portanto, a gente precisa aprender coisas novas que as nossas crianças estão aprendendo e entender que a vida delas será diferente. Mas a gente não pode baixar a guarda em relação aos nossos valores. A gente, por exemplo, essa criança que está ensinando para a mãe, eu não quero ser consumista. E a mãe estava brava, mesmo. Porque ela achou um exagero. Sim, é um exagero. Mas Sim. uma criança de 12 anos que fala isso até pode ser um exagero por ter uma calça só. Mas eu também não tenho que respeitar, não é? Se ela tivesse pedindo para comprar 10, você estaria comprando? Eu acho que você Ô, estaria muito Maria, mais. Não é, Gabi? Muito mais só que assim, ó, eu até entendo, mas ó, entendo, fulaninha, que você não quer ser consumista, mas mostrar para essa criança o porquê precisa comprar uma calça. Olha, então a sua calça está apertada, você já está com uma certa idade, ela não está boa, bonita, enfim, para ser usada em determinados locais. Então, mostrar para a criança, porque às vezes na concepção dela, como criança, aquela calça tá ok. Ela não está vendo que está curta. Ela não está vendo que está desbotada. Porque criança a gente sabe que, né, tem uns liga se está desbotado ou não. A gente que é adulto que já, não, essa calça não tá legal para usar em determinado lugar. Então, explicar para ela. Então, para que a criança possa compreender. Então, às vezes a gente quer falar para a criança fazer tal coisa, mas explicar o motivo que
Aí a criança vai entender por que ela está fazendo aquilo, não estar fazendo aquilo só por fazer, porque senão ela fica assim um pouco confusa. Peraí, eu não quero ser consumista, né? Mas eu preciso comprar uma calça, mas aí quem que eu ouço? Então, eu não posso comprar calça, mas a minha mãe quer que eu compro. Entendeu como fica confusa a cabeça dessa criança? Então, mostrar para ela que ela precisa sim comprar uma calça, porque ela não está boa para ser usada. Já passou o tempo, enfim. Há situações que a família achar conveniente no momento. Eu sei lá, eu faria isso. Mas assim, veja, o que eu quero chamar a atenção. Se a criança estiver querendo 10 calças, Uhum. tudo bem, mas porque ela não está querendo, tem problema? Não é? Ela está tentando encontrar o equilíbrio. Aí Uhum. sim, de ponderar. Bom, vamos ver. Porque eu concordo com você, né, Gabi, de trazer esses elementos, porque é esse o nosso papel, ainda assim, né? Mas diante da recusa, e não é a primeira vez que isso acontece, diante da recusa da criança querer comprar alguma coisa, a família se assusta. Gente, aprenda por que, que ela não está querendo comprar isso. Aprenda com ela o que, que ela está aprendendo, o que está levando, né? Porque também, né, Gabi, existem algumas reações do tipo assim: tá louca? Não sei o que essa escola está te ensinando, onde já se viu? Gente, Aham. cortou a possibilidade de conversar, cortou a conexão com a Isso. criança, não é verdade? Aí a criança, ela vai perder assim, ah, eu não vou falar nada porque não me ouvem, né? Será que eu tô certa? Será que eu tô errada? E, e Tá. aí? Não é? A criança fica perdidinha também, aí você imagina, você tá lá e não quer comprar? Eu ficaria também, se fosse eu acho que eu ficaria um pouco brava também, viu? Até eu pensar, não é? Porque você fala assim, não, chega, o que que é isso? Não tá querendo o quê? Quem manda aqui sou eu, o que que é? Não é? Automaticamente Exatamente, exatamente. É por aí. que acontece. É isso não. Gabi, você sabe que já passou da hora? Ai, meu Deus, tá vendo, Maria? Ó, Ai, Gabi, olha, eu agradeço muito. Eu convidei você novamente porque eu confio muito no seu trabalho, confio muito na sua obrigada. sinceridade, né? A gente aí acompanha esse trabalho já há bastante tempo, trouxe você enquanto porque se eu falo como escritora do livro é uma coisa, mas trazer um professor que é apaixonado, e eu sei que você é, e eu fico toda derretida, é outra coisa. Eu só tenho a agradecer você e todas as outras professoras do Colégio Americana que, assim, topam e levam literalmente a cabo esse projeto que eu acho muito significativo para as crianças, né? Então, muito obrigada por estar aqui mais uma vez. E eu quero agradecer, tá? Mais uma vez por esse convite. Agradeço em meu nome, em nome das meninas do colégio, acredito, porque nós também somos apaixonadas pelo que fazemos. E eu sei que tem professora aí ansiosa para pegar o livro do primeiro e terceiro ano que não tem, porque segundo ano tem o Comida de Herói, né? Que também Isso. é um sucesso, que já trabalhei. Então, ó, eu Logo, só logo. sei que tem professora que quer logo também o seu livro. Isso não impede elas de, né, trabalhar com esse. Mas elas também estão loucas, viu, Maria? Ah, Logo, tá logo bom. você tem que ter Gostei alguma coisa do do toque. Então livro. já vou providenciar, tá, Gabi? Fica a dica aí. Não, do primeiro ano eu e a Valéria já estamos elaborando. Eu acho que o ano que vem nós teremos Vai lá. novidades do primeiro ano. Gente, muito obrigada. Convido todos vocês também para fazer um curso gratuito. Vai lá no link da minha bio. É até amanhã. Faça a sua inscrição e conheçam a história
Herói de verdade, comida de herói. Vocês vão se apaixonar. Exatamente, gente, igual eu, ó, me apaixonei. Obrigada, Maria. Imagina, muito obrigada. Beijo. Espaço Escolar Camargo. Larissa Camargo. Espaço Larissa Camargo. Muito obrigada. Beijo para Tchau, tchau. todos vocês. Tchau.